Shalom Aleichem, Shabbat Shalom Lekulam. Hoje eu vou falar do Tratado de Sukkah, página 2 do Tratado de Sukkah, leis referentes a Sukkot. Amanhã, logo após ao pôr do sol, 15 de Tisrei, estaremos iniciando a festa das cabanas, Sukkot. E aqui eu quero comentar a opinião de vários dos nossos sábios do Talmud, referente às leis de Sukkot. Vou aqui citar comentários de Rav Izera, Rav Rava, Rav Yehuda, Rav Avuná e Rav Akiva. As opiniões que eles nos trazem referente a Sukkot. Na opinião de Rav Akiva, a Sukkah era construída em memória às nuvens milagrosas que protegiam Israel no deserto. Na opinião dele, Hashem determinou que todas as gerações de Israel construíssem cabanas para lembrar as nuvens milagrosas que protegiam o nosso povo no deserto em rumo a Eretz Israel, na saída do nosso povo do Egito. E que as futuras gerações, também citando uma outra opinião dele, as futuras gerações, dando sequência, não se esquecessem da época que moravam em cabanas, que moravam em cabanas no deserto, que passaram por esse processo ali na saída do nosso povo do Egito. Diratai. O que é Diratai? Diratai é relatado na Mishnah como moradas temporárias. A Mishnah relata que a Sukkah ela não pode ter mais de 20 amotes. Ou seja, o que são 20 amotes? Amotes é a medida que se dá ao comprimento, a metros quadrados. Traduzindo, fazendo a conversão, seria sempre fazendo um divisor por 2. 20 amotes seria 10 metros quadrados. Ela não poderia ultrapassar. Não pode ultrapassar esta medida. Pois ela ultrapassando essa medida, essa altura, ela passaria despercebida. Passa-se despercebido. Quando se entra numa cabana, se ela sendo muito alta, você não apercebe bem assim, o teto da Sukkah. E quando se está dentro dela, você pode observar ela tendo um tamanho, um espaço menor, é mais fácil de observá-la. Rav Yehuda é da opinião contrária. Ele justifica a sua opinião citando a rainha de Israel, Helena Malka. Helena Malka era uma rainha em Israel. Ele justifica, ele cita essa rainha, que essa rainha ela fazia sua Sukkah, sua cabana, e tinha acima era uma cabana muito grande, que aproximadamente 40 amotes, o tamanho, o espaço dessa cabana. Então ele cita que nenhum dos nossos sábios, no período, na época, foi contrário a essa decisão, a essa atitude da rainha Helena Malka. Rav Avuná já é da opinião que a Diratai, ou seja, morada temporária da Sukkah, teria que ter no mínimo 8 amotes, ou seja, 4 metros quadrados. Interessante
que naquela época o costume, era um hábito natural das pessoas, ao fazer suas refeições, elas faziam deitado, levemente com o corpo inclinado. Deitava-se, era um hábito natural das pessoas. Era comum. Hoje nós temos um hábito totalmente oposto, e muito interessante. São costumes da época que eu gosto muito de analisar, de prestar atenção e fazer comentários, acerca dos hábitos da antiguidade. Existem opiniões de que açúcar deve ter uma altura mínima de 10 tisfarim. O que são tisfarim? Uma outra forma, outra maneira de se fazer, de medir. 10 tisfarim. Seria 1 metro de altura. Baseia-se na altura do Aron Kodesh, a Arca Sagrada. Então há opiniões de que a Sukkah ela não poderia ultrapassar, ter uma altura menor do que 10 tisfarim. Baseia-se no tamanho, na altura, na medida do Aron Kodesh, que é a Arca Sagrada. Por isso, as opiniões que a Sukkah não poderia ter menos que essa medida, de 1 metro de altura. Pois a presença divina, acho interessante a citação, o porquê. A presença divina descia até a esta altura. Quando a Torá cita que Hashem, a presença divina, descia até a tampa do Aron Kodesh, da tampa da Arca da Sagrada. Então era até essa altura. E medindo a altura do chão até a altura da tampa da Arca Sagrada, os nossos sábios da antiguidade determinaram essa distância. Porque a presença divina não toca no chão, não toca no solo, mesmo sendo o solo de Eretz Israel. Por isso, essa determinação rabínica daquele período. Rav Shammai também deixa a sua opinião. Ele era da opinião sobre a mesa dentro da Sukkah. Ele era da opinião de que a mesa teria que ficar dentro da Sukkah durante os 7 dias de Sukkot. Enquanto, na opinião de Hillel, a mesa poderia ficar fora da Sukkah. Hoje, por determinação rabínica, na atualidade, os rabinos, nossos sábios da atualidade, proibiram e aprovaram de que todas as Sukkots, todas as cabanas, devem ter mesa dentro da Sukkah. Ok? Agora quero estar entrando aqui num outro tratado, num tratado de Ta'anit, página 2. Já comentei a respeito de um dos vídeos anteriores, eu já fiz aqui um comentário a respeito, quero estar narrando novamente, está dentro do assunto, aqui relata Ta'anit, cita jejum e também cita Sukkah, cita Sukkot. Sobre uma discussão rabínica, discussão num bom sentido. Deixo novamente bem claro que o judaísmo é democrático. O judaísmo aceita opiniões, era feito e ainda é feito análise das opiniões dos nossos sábios, e a opinião, se fosse mais adequada, há uma discussão em torno daquela alahá, daquela suposta alahá, e chegando-se a uma conclusão, aquela lei passa a ter força, aquela alahá, ela passa a ter força de lei, vira-se uma alahá. Ou também vira-se uma alahá, um hábito, um costume
de uma comunidade judaica. Quando existe um costume, um hábito em determinadas coisas, aquele costume, aquele hábito torna-se lei. Tá? Então existem duas formas de se transformar lei, né? Uma alahá no judaísmo. Por força de uma takaná, que é um decreto rabínico, ou então por hábito, um costume de uma comunidade judaica, né? E havendo aquele costume, né? aquele hábito natural, né? Torna-se lei, passa a ter força de lei. E também eu quero citar a terceira, né? Que seria a discussão em torno do Sanhedrin, tá? Em torno de determinadas leis, de determinada suposta lei, e chegando a ser uma conclusão, ela vira lei. Tá? E quero aqui citar Rav Eliezer, tá? E Rav Yeshua. Tá? É ele mesmo, Rav Yeshua. Rav Yeshua, citado em vários comentários do Talmud. Tá? Aqui, para quem tiver dúvida, pode procurar fazer suas pesquisas. Tratado de Ta'anit, página 2. Tá? Narra ali um comentário entre Rav Eliezer e Rav Yeshua. Rav Eliezer, citando aqui, era um Kohen do período do segundo Beit HaMikdash, contemporâneo de Rav Yeshua. Tá? Eles eram amigos, tá? E discussões são normais, são pensamentos, são ideias. Tá? E para quem realmente, quando cita Rav Yeshua no Talmud, falando bem, e há vários comentários, não só esse, eu quero futuramente estar citando outros comentários a respeito de Rav Yeshua no Talmud. Tá? E é surpreendente, né? É o próprio Rav Yeshua. Ele é citado e fala-se muito bem de Rav Yeshua. Aqui, Rav Yeshua deixa a sua opinião relacionado a Sukkot, relacionado a citar a chuva na semana de Sukkot, na Amidá, na bênção Gevrot. Enquanto nós citamos aquela bênção Atagbor, que diz: tu fazes soprar o vento e cair a chuva. Rav Yeshua era contrário citar esta bênção, essa brahá, nos 7 dias de Sukkot. Ele era favorável citá-la sim, mas somente no 8º dia, pois em Shemini Atzeret ele seria favorável a citá-la. Por quê? Em seu comentário, Rav Yeshua diz: se a gente sabe que chover durante Hag Sukkot é um sinal de maldição, pois significa que Hashem não quer a nossa mitzvah de entrar e comer na Sukkah. Tá? Ele dá um exemplo aqui de um escravo, tá? Ele cita aqui um exemplo de um escravo que, ao servir água ao seu amo, e o seu amo a despeja a água no rosto de seu amo. Ou seja, assim, Hashem, chovendo em Sukkot, né? Ele compara, assim, a gente pede, a gente cita, tá? É o mesmo que pedir para que Hashem não aceite que cumprimos, né, a nossa mitzvah de fazer uma refeição, pelo menos uma refeição ao dia, dentro da Sukkah. Eu quero aqui agradecer, tá, todos que presenciaram esse vídeo. Um Shabbat Shalom, Lekulam, um Toda Rabá e um Lehi Traot. Amém.